Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou a Lari e hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre o meu intercâmbio na Austrália. Então a primeira pergunta é: qual visto você pegou? Quando a gente tá fazendo um curso que é maior do que 14 semanas, a gente pega o Student Visa. E ele permite trabalhar 20 horas semanais ou 40 horas quinzenais, enquanto no período do curso, e quando tá de férias do curso pode trabalhar até 40 horas semanais. Vamos dar uma piscadinha aí pra dizer que todo mundo passa esse número? Agora que eu não tô mais trabalhando em agência, eu posso falar. É muito raro as pessoas obedecerem isso, porque é muito difícil se manter trabalhando só 20 horas semanais, a não ser que tu trabalhe em alguma coisa que te dê muito dinheiro por hora. O que não é o caso para a maioria dos imigrantes, ainda mais que tá recém começando a trabalhar lá. Então, o salário mínimo na minha época acho que era 17 dólares a hora, mas tinha lugares que pagavam menos que isso e não estavam nem aí. As leis trabalhistas lá na Austrália é uma coisa que me incomodava um pouco, assim, eles não davam muita bola pros direitos de quem tá trabalhando, principalmente a pessoa que é imigrante. Mas aproveitando, falando um pouquinho dessa questão de emprego ainda, perguntaram também, com o visto que você tinha, dava pra trabalhar em qualquer área ou tinha que ser com alguma específica? E não tem que trabalhar com nenhuma específica, mas como eu disse, a gente é imigrante, a gente tá indo lá e é os empregos que tem, né? Os empregos que tem são os mais básicos e os que não precisam de nenhuma graduação, que não precisam de nenhuma especialização nem experiência anterior, né? Então, muito trabalho com hospitalidade, né? Em cafés, restaurantes, bares, hotéis, hostels, essas coisas assim. Muito trabalho com limpeza, faxina, babysitting também, babá, né? Então esses trabalhos assim, que são mais básicos, é o que a gente acaba conseguindo lá. O Nicolas, meu namorado, até tentou alguns empregos na área de TI, porque como ele já tinha feito curso aqui e tudo mais, e ele sabia que lá na Austrália eles têm uma demanda um pouco maior para esse mercado de trabalho, ele até tentou aplicar para algumas vagas, mas não conseguiu. E realmente é muito difícil, ainda mais a gente estando lá há pouco tempo e tal, é realmente difícil de achar algum emprego na tua área e que vá te contratar legalmente, né, pra trabalhar só 20 horas semanais, né? Então, por isso que eu digo que esses trabalhos mais básicos acabam sendo a nossa maior opção. E é basicamente esse tipo de emprego que a gente acaba conseguindo lá, porque a gente consegue mais horas do que legalmente a gente pode sem ter problema, sabe? Sem ser carteira assinada, sem ser uma empresa muito grande. E aí a próxima pergunta era como era essa rotina de trabalho e estudo. Então a minha rotina era, eu acordava muito cedo, porque não comentei ainda, mas primeiro eu fui garçonete, depois eu comecei a trabalhar como barista em cafés. E os cafés na Austrália, gente, abrem muito cedo. Então eu acordava às vezes 4h30, 5 horas da manhã pra ir trabalhar. Ia trabalhar, trabalhava... Dependia, assim, no começo eu trabalhava sempre da hora que abria até a hora que fechava o café, que era até as 4 da tarde. Isso é uma coisa engraçada, os cafés lá na Austrália, eles não ficam abertos, tipo assim, até 6, eles ficam abertos até as 4, a maioria até as 4. Muito doido. Mas, enfim, então eu ficava até as 4, ia pra casa, dava uma cochilada, tomava um banho, qualquer coisa assim, ou então eu ia direto já pro curso. O nosso curso era de segunda a quinta, e aí, assim, não pode faltar muito, né, porque eles podem te reportar pro governo, porque a gente tá com o visto de estudante, a gente é obrigada a estudar, então a escola pode, inclusive, te denunciar pro governo se não estiver indo nas aulas, é uma coisa que eles levam bem a sério. Então a gente não faltava muita aula, assim, mas pro final a gente foi faltando um pouco mais, porque a gente foi vendo que eles estavam liberando mais, assim, a gente faltar, mas antes a gente era mais rígido com essa coisa de ir pra aula e tal. Então, a aula era lá pelas 6h30, 7 horas, então era um dia bem corrido, assim, aí a aula acabava lá pelas 10, às vezes um pouco antes, se o professor tava mais de bom humor, queria acabar a aula antes, e aí ainda pegava o trem, ia pra casa, e no outro dia tinha que acordar cedo de novo. Então essa era a minha semana, bem no início essa era a minha rotina. Depois foi ficando mais doida, quando eu fui trabalhar num café na beira da praia, que foi o emprego que eu fiquei 6 meses e eu amei demais. Porque era um café na beira da praia de Bondi Beach, então enfim, eu vou fazer, esse eu juro que eu vou fazer também, um vídeo sobre o meu trabalho lá, sobre como encontrar emprego, porque foram perguntas que fizeram muito, e são perguntas muito boas, então eu acabei encontrando esse café na beira da praia, e eu meti a cara mesmo, cheguei lá, o chefe de cozinha tava sentado, e eu cheguei com o meu currículo e eu falei, vocês estão contratando?
queria muito trabalhar, fiquei conversando com ele um pouco, falei assim, eu sempre passo por aqui e sempre vejo, porque era bem na entrada de uma mini galeriazinha onde tinha o supermercado. Então eu sempre passava por ali e pensava, um dia eu vou trabalhar nesse café. E ele falou assim, olha, eu tava procurando de barista, né, porque eu já tinha aprendido a fazer café. E aí ele falou assim, olha, não tem pra barista agora, a gente não tá contratando, mas a gente tá contratando, eu tô precisando de alguém pra me auxiliar na cozinha. Tu topa? Eu te ensino algumas coisas, depois se tu quiser tu pode ir pro floor, que é o salão, né, a entrada do café. Eu falei, pode ser. Aí comecei lavando louça lá, ele me ensinou a montar pratos, ele me ensinou a montar algumas coisas, a fazer comidas e tal. E eu já tava encaminhada fazendo cafés no outro café, então foi meio que um passo pra trás pra dar 2 pra frente depois. Não que seja abaixo lavar louça do que fazer café, não é essa a comparação que eu tô fazendo, mas é no meu objetivo, né, que eu queria fazer cafés. E aí fiquei na cozinha um tempo com ele, e aí minha rotina era muito doida, porque esse café, como era na beira da praia, não era que nem o outro que era no centro da cidade, que era muito mais executivo, muito mais gente que trabalhava, passava lá pegar um café pra trabalhar e tal. Então esse outro, durante a semana ele ficava fechado, ele fechava às 4, mas no fim de semana ele virava até pub no fim de semana. Então aí foi que quando eu mais trabalhei, eu trabalhava assim, 14 horas num fim de semana, num sábado, sabe? Ajudando na cozinha, servindo mesas, fazendo café, fazendo drinks, fazia tudo que vocês possam imaginar. Mas eu juro que eu vou fazer um vídeo contando exatamente como que eu arrumei o primeiro emprego, como é que eu fiz essa transição do primeiro pro segundo nesse outro café, como é que era esse trabalho lá e tal. Porque uma das perguntas aqui é, como achou o emprego lá? Já tinha pesquisado aqui ou encontrou quando chegou? Então, eu não pesquisei daqui. Eu sei que tem gente que costuma fazer isso, mas é bem difícil, porque é muito olho no olho, é muito na hora mesmo, assim. Os 2 empregos que eu consegui foram nessa coisa de, tipo assim, chegar, bater na porta e entregar meu currículo, sabe? O que eu fiz logo quando eu cheguei foi fazer um curso de barista. Então, eu paguei $100 pra fazer um curso de barista, pra realmente aprender a fazer os cafés e tal, pra ter essa possibilidade de arrumar emprego como barista. Então não, eu não fechei nada antes, fui na cara e na coragem lá mesmo. Perguntaram se eu consegui me sustentar com o que eu ganhava. Sim, e não só consegui me sustentar, como teve semanas que eu sustentei eu e o Nicolas. Ele teve mais dificuldade que eu em encontrar emprego, muitas vezes ele não conseguia fazer tantas corridas com o Deliveroo e acabava sendo muito difícil. Teve umas semanas que a bicicleta dele estragou também e ele não tava conseguindo nem fazer isso. Então a gente passou bastante dificuldade financeira algumas semanas, assim. Eu nunca vou esquecer, teve uma semana que a gente sobreviveu com $17 a semana inteira. Tirando o aluguel, né, porque o aluguel é pago por semana. Se o Nicolas tivesse conseguido trabalhar tanto quanto eu, nossa, a gente tinha voltado com muito dinheiro. De verdade, porque uma coisa que eu gosto muito da Austrália é isso, a gente trabalhando com trabalhos simples, né, básicos, a gente consegue juntar um bom dinheiro. Perguntaram também qual foi a maior dificuldade que eu tive no intercâmbio. Eu acho que a maior dificuldade era trabalhar mesmo, assim, tinha dias que era muito difícil, que eu trabalhava muitas horas, assim, o máximo que eu trabalhei acho que foi 14, mas teve épocas, assim, principalmente na Natal, Ano Novo, assim, foram épocas que eu trabalhei muito mesmo e era muito cansativo, eu tinha dor nas costas, eu chegava em casa exausta, tinha vezes que eu não aguentava mais sentir o cheiro de café. É muito engraçado, porque hoje em dia eu morro de saudade, mas trabalhava muito mesmo, assim, de ficar com bolha nos pés e tudo mais, então acho que essa foi a maior dificuldade, assim, do dia a dia. E a dificuldade dessa questão financeira, assim, eu e o Nicolas, a gente passou por muita coisa juntos, o que foi muito bom pro nosso relacionamento, a gente cresceu muito, a gente evoluiu muito como casal. Eu acho que a gente lidou muito bem com as dificuldades, mas realmente, assim, essa dificuldade financeira foi bem apertada pra gente. Tinha dias que eu chegava em casa exausta e eu culpava ele por ele não estar conseguindo emprego e ficava muito irritada e descontava nele e a gente brigava ou coisa assim, então era difícil nesse sentido. E o pior era que os nossos pais não podiam nos ajudar, sabe? Porque, tipo assim, a minha mãe falava assim, eu vou te mandar $1.000. E, tipo, $1.000 não era nada, sabe? Porque se fosse comparar, eu tava ganhando $1.000 por semana, sabe? Que era o quê? R$4.000 aqui. Então tudo lá é muito macro, assim, convertendo pro real, a gente não tinha muito como pedir ajuda. Se a gente fosse pedir ajuda, a gente ia pedir uns R$10.000, sabe? Não tinha como. Então a gente teve que aprender a se virar, mas foi o especial desse intercâmbio, foram as dificuldades, sabe? Eu acho que foi muito essencial, assim, pro meu aprendizado, pro meu autoconhecimento também, que eu já falei bastante no vídeo. Então, acho que, enfim, as dificuldades foram o que fizeram o intercâmbio ser o que ele foi. E aproveitando o gancho, já vamos entrar no assunto de custos.